Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui na sua presença para aprender um pouco mais da sua santa palavra. E graças a Deus também pela tua vida, você que está se conectando agora e outros que provavelmente ainda irão se conectar. E nesta manhã nós vamos falar sobre a nossa lição número 4, que é dons de poder. Você se lembra que na aula passada nós falamos sobre o dom de revelação. E como nós comentamos, nós dividimos esse assunto dos dons para que ficasse de uma maneira mais didática, né? Nós dividimos em dons de revelação, dons de poder e dom de elocução. Então, os dons de revelação, nós vimos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. E hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. E os dons de poder é o dom da fé, é o dom de curar e é o dom de operação de milagres ou operação de milagres e maravilhas. Na próxima aula será sobre elocução, que vai envolver a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então hoje é os dons de poder. Nós temos um texto áureo que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Observe, no poder de Deus. Paulo dizendo aqui que a palavra, a pregação dele, a consistência dela não era de palavras persuasivas de sabedoria humana. Persuasiva são palavras que convencem. É a velha oratória, mas humana, sem o poder, sem a graça de Deus. Paulo disse que não, ele foi lá na manifestação do Espírito e de poder. Nós temos uma verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam, que pedem, que necessitam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, os dons de poder são isso. São manifestações especiais, para aquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância, que é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E nós temos uma leitura bíblica em classe. Ouça, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 e depois do 9 ao 11. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas.
mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então hoje nós vamos ver os dons de poder. Bem, nós podemos, como introdução, dizer que há uma escassez hoje das manifestações dos dons espirituais na sua plenitude. É claro que Deus ainda opera. Deus é Deus. Mas há uma escassez, né, de uma operação realmente de Deus, né? Tem muita coisa humana. Enfim, não está fácil não. O autor aqui, ele faz umas perguntas, olha. Não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Será que é isso? Será que é falta de ensino bíblico? Falta de conhecimento da igreja? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? O mau uso, quer dizer, o fanatismo, o exagero, as más intenções daqueles que proclamam ser portadores de dons. Então, tudo isso acaba cooperando para uma escassez dos dons. Mas nós vamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, os dons de poder. Bom, primeiro, o dom da fé. O dom da fé. Qual é a definição de fé da Bíblia? Observe, está em Hebreus 11:1. Olha aí. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Observe então que a fé, ela mostra que o seu próprio significado é de uma confiança plena em Deus. Observe que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que se não vê. Então, quando você espera algo de Deus, a sua espera, ela está fundamentada não naquilo que você está esperando, porque se você está esperando, você não viu. Então, qual é o fundamento para aquilo que você espera? É a fé. Tá? E também ele é a prova das coisas que se não veem. Você não vê, mas você tem certeza de que existe e que virá. O que é que dá essa certeza, essa prova? Qual é a prova de que o que você deseja existe e virá? É a fé. Entendeu? Então, o dom da fé é exatamente isto. É uma manifestação poderosa de Deus para realizar coisas grandes, coisas maravilhosas. Agora, existe uma diferença que nós temos que separar. É a fé que salva e é a fé como um dom espiritual. Vamos ver a fé que salva. Romanos, no capítulo 10, o verso número 17, eu vou ler para você aqui, olha. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouviu? Paulo está tratando aqui da fé, mas não aquela fé como um dom. Não é a fé que estamos estudando hoje. Aqui é a fé salvífica, é a fé que salva. E essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Efésios, ainda dá para a gente ver aqui, ó, Efésios, no capítulo 2, e o verso número 8, ouça.
porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, sois salvos pelo meio da fé. Por meio da fé, viu? Então aqui é a fé que salva. Nós somos salvos pela fé no Evangelho. Nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. Mas quando se fala dos dons espirituais, quando se fala dos dons de poder, Paulo fala sobre o dom da fé. Então, qual é essa fé que ela se manifesta em sinais e maravilhas, né? Lembrando que essa fé que salva, né? Essa fé salvadora, ela não é o dom da fé. Ela não é a fé como um dom espiritual, tá? E ela também não é aquela fé que é fruto do Espírito. Olha Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Viu? Então, temos a fé que salva, temos a fé como fruto do Espírito, que é a fidelidade, e nós temos a fé como um dom. Então essa fé aqui, como um dom, ela é uma fé milagrosa para uma situação especial. Você vê que é interessante? Então, vamos lá. Existe a fé que salva, é a fé salvadora, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos a fé como fruto do Espírito Santo, que é a operação do Espírito Santo que produz essa fidelidade em nós. E nós temos a fé como dom. E a fé como dom, ela é uma capacidade, tá? Tá aqui, ó. Ela é uma capacidade, é uma fé milagrosa para uma situação especial. Olha só. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então, o dom da fé, ou essa fé como dom, ela é uma capacidade vinda do Espírito Santo para a vida do crente, para realizar coisas sobrenaturais, coisas que vai além da naturalidade humana. E nós temos na Bíblia um exemplo dessa fé maravilhosa, milagrosa. Êxodo, vamos dar uma olhadinha lá? Êxodo no capítulo 14. Perdoa, irmão. Êxodo no capítulo 14 e o versículo 13 e 14. Olha só. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está vendo? Aqui está um exemplo da manifestação do dom da fé. Essa fé que opera maravilha, milagre. Moisés disse ao povo: olha, fique tranquilo, não tenha medo, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje aí, tentando nos
nos destruir, vocês não os verão mais. O nosso Deus pelejará por nós, né? E vocês, nós ficaremos calados. Nós não vamos fazer nada, Deus vai operar. E o que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho. Então essa confiança de Moisés, de que Deus faria alguma coisa, Deus abriria o mar, essa confiança veio de Deus ao seu coração. Você entende? Então aí é a manifestação do dom da fé. Nós temos, e podemos ver aqui, rapidinho, vamos ver o Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para você aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, está falando do Estevão. Lembra do Estevão? Aquele diácono, cheio do Espírito Santo. Olha o que está escrito. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe, cheio de fé. Então, o Estevão, ele era um homem cheio de fé. Ele já cria. Ele já era crente. Para que dizer que ele era um homem cheio de fé? Porque a fé dele, ela era algo que refletia, era algo especial. É o dom da fé. O dom da fé, ele se manifesta, eu vou dar um exemplo para você. Tem alguém enfermo, aí vai um grupo de irmãos lá. Normalmente vai orar, se houver um presbítero da igreja, vai ungir o doente. Normal. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Mas pode ser que, manifestando-se o dom da fé, alguém ali, daqueles irmãos, tendo esse dom da fé, ele dirá assim: meu irmão, amanhã você estará de pé. Ouviu a diferença? Então, quando todos oram, é normal. Deus pode curar quando todos oram? Pode. Mas Deus é soberano e também pode não curar. Mas o dom da fé, você diz: amanhã o irmão vai levantar. E no outro dia o irmão vai levantar. Por quê? Houve uma manifestação do dom da fé. Lembra de Paulo? Paulo olhou para aquele coxo e ele viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo olhou para ele e disse assim: levanta-te sobre teus pés. E ele saltou, ele levantou. Lembra de Pedro? Não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isto nós vamos dar para você. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E pegou na mão dele, e ele também entrou e foi saltitante para o interior do templo. Então, este é o dom da fé, tá? Então, o dom da fé é diferente do fruto da fé, que na realidade é fidelidade. E também é diferente da fé que salva. A fé que salva é a fé no Evangelho. Salvação não é pelas obras, é por fé. Agora, o dom da fé, nós não podemos confundir com esse dom aí. Então, o dom da fé é aquele dom, é uma manifestação espiritual de Deus para momentos especiais. Então, havendo essa manifestação, haverá sinais, haverá maravilhas. Tá certo? Então, dito isto, nós vamos em frente. Entenderam bem, amados? Entenderam? O dom da fé, essa capacidade especial de Deus para um momento específico em que maravilhas é operado.
tá? Você está num culto, aí de repente o preletor ele diz: amados, Deus fará uma coisa boa hoje. Aí você sente a presença de Deus e glória a Deus ali, tal. E essa coisa boa que Deus fará é a manifestação do dom da fé. Tá certo? E, enfim, essas manifestações espirituais, elas são fundamentais para que as nossas reuniões sejam reuniões realmente do poder de Deus. Bem, vamos agora aos dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Observe, Paulo diz assim, dons de curar. Ele não diz dom de curar, ele diz dons de curar. Porque são recursos ou várias formas de Deus efetuar a cura. Independente das formas, sempre é Deus que cura. Então Deus é soberano. Então Jesus, ele cura qualquer enfermidade. Jesus cura todas as enfermidades. Porém, como Deus é soberano, a cura é realizada dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque envolve a soberania, os desígnios de Deus. Então, nem sempre aquele irmão por quem nós oramos, ele será curado. Por quê? Porque não depende da pessoa que ora. Não depende da pessoa que recebeu de Deus o dom. O dom, meu amado, entenda, não é para ser usado quando queremos. É por isso que não adianta pôr uma faixa lá, quinta-feira do milagre. Por quê? Por que quinta-feira do milagre? Quem vai fazer milagre quinta-feira? Entendeu? Quem que autorizou, né, que o milagre é de quinta-feira? Manhã dos milagres. Por que manhã dos milagres? Quantos milagres acontecem nessas reuniões? Via de regra nenhum. Por quê? Porque nós não temos essa autoridade de decretar, de determinar, de profetizar. Tudo isso depende de Deus. Homens e mulheres da Bíblia que realizaram proezas, coisas grandes, foram debaixo da autoridade de Deus. De Deus. Lembra de Eliseu? Eliseu pediu para Elias a porção dobrada do Espírito. Elias falou, dura coisa me pediste. Por que dura coisa? Porque depende de Deus. Se dependesse dele, ele falava, rapaz, mas depende de Deus. Então, às vezes, a pretensão do pregador, desse irmão ou daquela irmã mais desavisados, leva-os a prometer aquilo que Deus não irá fazer. Deus, amados, ele está ligado à sua palavra. Deus não vai fazer a vontade de ninguém por fazer. Deus é soberano. Então a dependência de Deus ela é fundamental. Aí está a explicação por que muitas curas não ocorrem. Porque está debaixo da soberania de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Do jeito que nós estamos hoje, se Jesus curasse na hora que nós quiséssemos, seria perigoso nós cobrarmos até ingresso. Já se cobra ingresso para algumas coisas por aí. Você imagina se tivéssemos esse poder, né, de realmente realizar curas ao nosso bel prazer. Nós iríamos, a igreja viraria, como já é algumas, um espetáculo circense. Essa é a realidade. Entendeu? Então Deus, sabendo disso, está vetado a Deus. Mas tem muitas igrejas que acontece isso. Bem,
O que nós vemos por aí em termos de curas e etc. tal, são sinais. Para isso temos o dom de discernir os espíritos. A Bíblia manda provar se os espíritos são de Deus. Então precisa ver. Houve o sinal, houve. Agora vamos ver quem fez, né? Entendeu? Pode ser o homem, pode ser o diabo. Agora, se houve uma soberania exercida de Deus, aí foi divino. Tem que discernir. Então, os dons de curar, eles são exatamente manifestações. O que Deus falou para Israel? Ele disse assim, que eu sou o Deus que te sara. Deus falou, Israel, se vocês me obedecerem, eu não colocarei nenhuma dessas pragas que eu lancei no Egito, eu colocarei sobre vós, porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara. A Bíblia chega a ponto de dizer que no Arraial dos Santos não havia um só enfermo. Tá certo? Mas isso tudo depende, sempre vai depender da soberania de Deus. Então você colocar num culto, quinta-feira é do milagre. Tá errado. Isso vai atrair pessoas. Quem não quer ser curado? Todo mundo quer. Entendeu? Todo mundo quer. Mas existem os dois lados da moeda. E nós temos a tendência de olhar um lado só. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá certo? Então aqui, ó, a concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Bem, na realidade, a igreja, ela necessita desses dons, né? Principalmente desse dom de cura aqui, para dar o quê? Para dar autenticidade à mensagem do Evangelho. Ora, se você prega que Jesus é o Salvador, é o Senhor, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, então precisa de sinais. Os sinais não são para enaltecer os líderes, como acontece hoje em algumas igrejas, para a pessoa ficar famosa, para ganhar bastante dinheiro. Não. Os sinais são para corroborar, fortalecer a mensagem do Evangelho, porque Deus quer que todos os homens se curem. Não. Não está escrito isso. Deus quer que todos os homens se salvem. Você entende? Então a salvação é o ponto-chave. Num trem, a salvação seria o primeiro vagão, a locomotiva, é o que puxa tudo. É a salvação. Deus quer salvar o homem. Então, dentro da soberania de Deus, haverá pessoas que precisarão de ver sinais. Deus conhece. Então, esses sinais, eles ocorrerão durante a pregação do Evangelho, visando a salvação do não crente. Jesus curou. Jesus dizia, crede em mim. Entendeu? Crede pelas obras que eu faço. Crede em mim. Por que Jesus realizou milagres? Além de ser misericordioso, ele queria que as pessoas crescem nele. Por quê? Porque ele salva. Ele é o Salvador. Então você encheu uma igreja para vender ingresso? Você encheu uma igreja para encher a salva? Claro que está errado. Isso é consequência. Tem que ser para a salvação. E como Deus conhece os corações, a manifestação legítima dos dons espirituais hoje, ela é muito pouca. Entendeu? A festa que muitas igrejas fazem, deram uma paradinha agora por causa da pandemia. Mas o alvo é exatamente isso. É angariar pessoas, angariar dinheiro, lamentavelmente. Mas, independente de tudo isso,
Jesus Cristo cura. Lembra de Pedro? Ele entrou na casa do Enéas. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ali se manifestou a cura, se manifestou também o dom de poder. Ó, Jesus Cristo te dá saúde. E o Enéas, 8 anos paralítico, levantou-se e foi arrumar sua cama. Então, para isso são os dons espirituais, manifestações de poder. O incrédulo vai ver aquilo e vai crer no poder de Jesus, que é o que vai salvá-lo, né? Nós temos, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, o verso 17 e 18, diz aqui, ó. Atos capítulo 16, o verso 16, Atos não, perdoe-me, Marcos. Marcos do capítulo 16 e o verso 17 e 18. Olha aí, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Entendeu? Então esses sinais de cura, sinais sobrenaturais, né? Os dons de curar são manifestações do poder de Deus para suporte do Evangelho. Então, meu amado, minha irmã, não tenha medo de afirmar que Jesus cura. Você está evangelizando, fale da soberania de Deus, mas pode falar que Jesus cura e Jesus, ele tem poder. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Vamos em frente? A redenção e as curas. Observe, olha, apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, não é? Ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quer dizer, muito embora Jesus cure as enfermidades, nem todos serão curados. E muito embora nós sejamos salvos, o nosso corpo físico ainda não recebeu a sua própria redenção. Por quê? Nós ainda envelhecemos. Nós ainda ficamos doentes. Olha o que Paulo disse em Romanos 8:23. Olha, a respeito do sofrimento das coisas criadas, das plantas, árvores, animais. Olha o que ele diz. Não só ela, quer dizer, não só a criação de Deus, né? Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós temos as primícias do Espírito, nós temos o Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque nós somos salvos, né? Alma e espírito salvos. Mas o nosso corpo, ele ainda não recebeu a glória que a ele está destinada. A Bíblia diz assim que Jesus, ele virá buscar a sua igreja. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com ele. E o mesmo Paulo vai dizer assim que no momento, no abrir e piscar de olhos, porque a trombeta vai soar, e ao toque da trombeta nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo,
que é corruptível, ele se revista da incorruptibilidade. Isto, nosso corpo, que é mortal, se revista da imortalidade. Então, quando isso ocorrer, está escrito, irá se cumprir o que está escrito. Onde está a morte? A tua vitória, né? A vitória da morte sobre o corpo, ela não existe mais, porque o nosso corpo será transformado. Então, meu amado, hoje nós ainda ficamos doentes, hoje, mas o nosso futuro será glorioso. Amém? Então, se você ficar doente, e eu sei que você fica doente, estamos sujeitos à enfermidade, e Deus achar por bem recolher você, glória a Deus. Entraremos no paraíso e ficaremos aguardando a ressurreição dos mortos, onde esse corpo ele irá ressurgir glorificado para nunca mais morrer. O que Deus tem para nós é coisa grande, é coisa maravilhosa. E o que Deus tem para nós, o melhor de Deus, ainda está por vir e virá no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então tenha isso em mente, mas claro, faça a tua parte, né? Uma vez que estamos sujeitos a enfermidades, nós devemos o quê? Nos cuidar. Então você deve se medicar, você deve zelar do teu corpo físico, tá? Como? Cuidado com a alimentação. Hoje, amado, os recursos hoje, eles são grandes da medicina. Deus que permite isso. Então há recurso, não para o homem viver eternamente, mas para o homem viver um pouco mais. Nós temos que zelar por isso. Claro, tudo está na soberania de Deus, mas a nossa parte, Deus não pode fazer. Lembra do Lázaro? Jesus disse assim, tirai a pedra. Ele poderia ter tirado. Uma ordem dele, a pedra rolaria. Ele não tirou. Eles precisaram tirar a pedra. Mas ele ressuscitou a Lázaro. Então tem a parte de Deus e a nossa. Em relação à saúde, os nossos cuidados. Vá no posto de saúde. Faça uma ficha. Aprenda a se consultar periodicamente. Nós homens temos a dificuldade de ir no médico periodicamente. Na realidade, nós temos medo do resultado dos exames, mas não pode ter medo. Eu estou me sentindo bem. Bom, você está se sentindo bem, mas os nossos órgãos estão do lado de dentro. Então, exame periódico, né? Homens e mulheres, né? Os assuntos que no passado se falava muito pouco, hoje a sociedade está mais aberta e a própria igreja. Então, nós temos o exame de próstata, nós temos os exames que as mulheres devem fazer. Então, marido e mulher devem sentar, devem ter diálogo, devem ter entendimento, sabedoria e cuidarem um do outro. Vai com a mulher no médico, ela vai com o marido no médico, faça exames, faça um check-up. Não, mas eu estou ótimo. Vamos fazer exames. De repente, um pouquinho daqui, ali. Então, por favor, essa é a nossa parte. É cuidar do nosso corpo físico. O que estiver longe do nosso alcance, aí Deus entra para fazer a sua vontade soberana. Tá certo? Então é importante isso. Agora, é claro, meu amado, que a medicina, esses recursos, não pode substituir o poder de Deus. Nós podemos nos tornar céticos, incrédulos, formalistas. Não vou orar não. Eu já tenho um médico de confiança. Não. O médico pode falhar. A medicina falha. Nós não temos casos no Brasil de vacinas falsas. No Brasil tem de tudo, né? De vacina falsa, médico falso. Está cheio de coisa falsa. Até a palavra de Deus eles falsificam. Nós temos que tomar cuidado. Mas independente de tudo isso,
Jesus Cristo cura. Cristo cura sim. E esses dons, eles são necessários na atualidade. Olha, no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Ouviu? Então, o mundo não reconhece Deus. Esses políticos, quando falam em Deus, eles falam de um Deus que eles não conhecem, não servem. Na realidade, nem reconhecem como Deus, eles são só religiosos. Quando são, né? A maioria são políticos. Então, é um mundo incrédulo. E a igreja deve pregar o evangelho completo. Qual é o evangelho completo? Jesus Cristo salva, cura e nos levará para o céu. Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. Então muitas curas não ocorrem porque não confiamos o suficiente. Falamos pouco. Precisa ter um equilíbrio, né? Nem aquele fanatismo, Jesus cura todo dia, quinta-feira quinta-feira do milagre, manhã do milagre, né? Assim, esse exagero que não leva a nada, mas também não podemos ser incrédulos. Jesus Cristo não cura mais, a medicina está aí, não. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura sim. E Ele pode curar você nesta manhã. Por quê? Porque Ele é Deus. Muito embora a medicina seja um recurso, uma provisão de Deus, Deus para curar Ele não precisa dessas coisas. O homem precisa, Deus não precisa. Deus conhece tudo. Hoje tem-se, por exemplo, a ultrassom, né? O ultrassom, né? A mulher faz ultrassom para ver o filhinho, etc. Tal. E você lembra me fugiu agora o nome da mulher, mas você lembra de Esaú e Jacó? A mãe deles, ela sentiu no seu ventre, mexe para lá, mexe para cá, e ela falou: Senhor, o que é isto? Ela orou, né? Senhor, o que está acontecendo aqui no meu ventre? Aí Deus falou assim para ela: são gêmeos. Você tem 2 homens aí no teu ventre e na realidade serão 2 nações. Pronto. Deus falou para ela, inclusive o futuro. O ultrassom mostra lá, né? Se é menino, se é menina. Mas o ultrassom não consegue dar o futuro dele, né? Mas Deus conhece. Ouviram? Por isso que nós não podemos abrir mão do poder de Deus. É igual o curso teológico. Você faz o curso teológico, aprende oratória, aprende retórica, homilética, né? Antropologia, amartiologia. Você aprende esse monte de logia aí. Tudo bem. Mas se você tirar Deus da história, você vai ficar só com um amontoado de letras e definições gramaticais, intelectuais, filosofais. Você vai ficar sem poder. Entendeu? Por que Paulo disse: ó, Coríntios, quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavra persuasiva de sabedoria humana. Paulo que dizia assim: ó, eu não vim filosofando, não. Eu não vim citando o nome de filósofo, porque Paulo conhecia muito, né? Eu não vim citando eles. Eu vim numa demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus e não nos conceitos humanos. Vê que interessante? O curso teológico é muito bom, mas o pessoal tem que aprender a depender de Deus, porque nós dependemos de Deus. Você não pode acreditar que você depende de um curso teológico, pelo amor de Deus, né? Bem, então a medicina está aí, amém. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas essas doenças. E, finalmente, o dom de operação de maravilhas.
esse dom altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Por exemplo, Jesus repreendeu o mar, Jesus repreendeu o vento, Jesus andou sobre as águas. Teve uma questão dos impostos. Pedro falou: Senhor, estão perguntando aí se a gente... Não, perdoe. Disseram para Pedro assim: o teu mestre não paga imposto, não? Ele disse: claro que paga. Espera aí, eu vou falar com ele. Antes que ele falasse, Jesus falou assim: Pedro, imposto, não é? Não tem problema, vai pescar. O primeiro peixe ele virá com um estáter. Era uma moeda, né? O valor era para 2 pessoas. Era o valor do imposto de 2 pessoas. Ele falou: aí você pega a moeda e paga o imposto. Pague por mim e pague por ti também. Ou pague por ti e pague por mim, não é? Um peixe. Sair com uma moeda. Por quê? Jesus é Deus, né? Os discípulos passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. E Jesus disse: vá, faze-te alto mar para pescar. Eles foram, e foram tantos peixes, que quase o navio, o barco afunda. E eles pediram, vem nos ajudar, pediram ajuda de outros barcos. Noite toda não pegaram nada. Por que pegaram de manhã? Porque Jesus mandou. Não é? E aquela pesca célebre, que eles, sem pescar nada, e Jesus disse: lança a rede do lado direito. Quando lançaram do lado direito, 153 grandes peixes. Não tinha peixe lá, mas Jesus mandou lançar do lado direito. Certamente um peixinho falou para o outro: ó, pessoal, peixinho não, peixão, né? O mestre mandou ir lá naquele barco ficar do lado direito. Foram tudo pro lado direito. Quando jogou a rede, 153 grandes peixes. Por quê? Porque Deus é poderoso. E o que é isso? Maravilhas. O Espírito Santo opera em nós, mas não na sua plenitude. E Jesus operou em toda a sua plenitude. Jesus ressuscitou o filho da viúva que morava em Naim e ia indo para o velório. O enterro, ele parou o enterro. E olhou para a mulher e disse: mulher, não chores. E olhou para o caixão e disse assim: moço, levanta-te. E ele sentou-se e Jesus o devolveu à sua mãe. Maravilha. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, ou melhor, a filha de Lázaro, olha, me perdoe, Jesus ressuscitou a filha do centurião. A mente falha, né? Tudo falha, só Jesus não falha. E ele disse: a menina, ela dorme. Ele: que isso? Como é que pode, menina? Todo mundo sabe que morreu e tal. Ele pegou na mão da menina e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou. E o cego? Né? O que queres que eu te faça? Quero que eu veja. Então vê. Tua fé te salvou. Os olhos se abriram. E por aí vai, né? Mulher do fluxo de sangue e tudo mais. Então Jesus, ele é poderoso e essas maravilhas ocorreram no seu ministério e ele ainda cura hoje. E também cura através da igreja. Você lembra de Elias? Deixa eu ver. Elias. Não, Eliseu, né? Você lembra de Eliseu? Os moços cortando lenha, iam fazer outras habitações, queriam um lugar mais espaçoso e tal, e o ferro do machado caiu na água. Mas tinha um homem de Deus lá. Então eles gritaram: homem de Deus, homem de Deus. Ele disse: o que aconteceu? O ferro caiu na água. Esse machado aí é emprestado. Quando o dono pedir, como é que vamos explicar para ele que caiu na água? Aí ele disse: caiu aonde? Ele falou: ali, ó. Aí ele jogou um pedaço de madeira e o ferro flutuou na água. Ferro flutuou na água? Não. Qual é a ordem da física? Um objeto mais pesado, no caso que é a água, tem que afundar.
mas ele subiu, ficou boiando. O que houve ali? Houve uma quebra da lei da gravidade. Deus que criou a lei resolveu mudar naquela hora, para aquele momento específico. O que aconteceu ali? Uma maravilha, né? O cego de nascença, o coxo desde o ventre. Não temos prata, não temos ouro, o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Ele saltou. Maravilha. Então esse é o dom de maravilhas. Não é verdade? E é o que eu citei, ó. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Não existe. Alguns irmãos ficam doentes e dizem assim: Senhor, eu não aceito. O que você não aceita? Você aceitando ou não, vai morrer. Aceitando ou não, vai ficar doente. É tolice nossa. Não existe isso. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Deus é que cura, amados. Nós ungimos, ó. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, o presbítero, não a presbítera. O ministério não foi dado a mulheres, foi dado a homens. Chame o presbítero da igreja, orem sobre ele. E, se houver cometido o pecado, Deus o perdoará. E o Senhor o levantará. Viu? Quem levanta o doente não é a unção, não é os crentes, o presbítero, é o Senhor o levantará. Agora, se ele não quiser levantar, aí, amém, ele não quis, né? Eu conheço um caso que as irmãs foram orar por uma pessoa que estava paralítica. Sabe aquelas orações compridas? Pede, chora. Aí Deus tomou uma irmã lá em profecia e disse assim: minhas servas, parem de orar por ele. Vocês não sabem o que ele fará se ele pudesse andar. Aí as irmãs entenderam que o negócio é mais profundo do que a gente pensa. Não tem pessoa que você ora e tal, e faz tudo, e ele nunca vai para a igreja, nunca quer ser um crente? Entendeu? Tem que ter discernimento para não perder tempo na casa de ninguém. Essa é a realidade. Bem, o crente que impõe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja. Bom, isso nós estamos perfeitamente ensinados, né? Porque quem tem dom espiritual é visto, é notado. Aí tem que tomar cuidado para não endeusá-lo, pensar que Jesus curou por causa da pessoa, não é? Jesus curou sozinho. Deus é soberano. E ele também deve tomar cuidado para não se colocar como Deus, né? Ficar inventando um monte de coisa, né? O ser humano gosta de discretamente tentar roubar a glória de Deus. Não pode. Nós temos que tomar cuidado. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias, olha, tá vendo? Nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. O que eu lamento é que o que está escrito aqui, que o comentarista diz, quase não é falado. Nós temos que tomar cuidado com essas faixas sensacionalistas que se penduram por aí. Assembleia de Deus tem que fugir disso. Alguns gostam, né? É bom para atrair pessoas, né? Mas almas que é bom. Enfim, temos uma conclusão. Eu vou ler essa conclusão. Ouça. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar dessas dádivas
para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Quem procede dessa forma está sujeito ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos o uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Meus amados, nós estamos encerrando. Eu gostaria de perguntar para você agora se você entendeu, você compreendeu bem a aula. O que vimos hoje? Nós vimos hoje os dons de poder, dom da fé, dom de curar e operação de maravilhas. Aprendemos que a fé não é a fé salvadora, não é a fé como fruto, mas é o dom da fé, manifestação do poder de Deus para situações específicas. Dons de curar, formas de curar, né? Que Jesus ele cura ainda hoje. E operação de milagres e maravilhas. Por exemplo, a pessoa estava com uma dor na perna, você orou, uma cura, uma bênção. A pessoa tinha uma perna mais curta que a outra, orou, e a perna mais curta voltou ao tamanho normal. Maravilha. Você percebeu a diferença? Então, maravilhas são sinais sobrenaturais, coisas diferentes. Uma coisa é Jesus curar uma pessoa que se machucou e acabou ficando paralítica. Bateu a coluna e Jesus cura. Outra coisa é que nasceu paralítico. Claro, para Deus não tem diferença nenhuma, mas para nós é uma maravilha. Lembra quando Pedro e João disseram para o coxo, levanta e anda, tal? E o povo arregalou os olhos, viram uma maravilha. Todo mundo conhecia o coxo, 38 anos, ou melhor, 38 anos não, desde nascença e tal. O homem tinha quase 40 anos, o pessoal ficou... Aí Pedro falou assim, pessoal, vocês estão olhando para nós como se por nossa própria virtude, a nossa santidade, nós fizemos isso aí. Isso aí foi Jesus que fez. Ele creu no nome de Jesus e pela fé no nome de Jesus, Jesus operou isto que vocês estão vendo. E Deus foi glorificado. Pedro transferiu a glória para Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas querem fazer fama, tudo se divide, enfim. Mas, meu amado, na próxima aula será dons de elocução. São dons que envolvem as línguas estranhas, a profecia, o dom de interpretação de línguas. Já pensou? Então será uma aula muito boa e eu espero você no próximo domingo, se Deus quiser. Meus amados, já são 10h30, mas vamos ouvir uma de nossas irmãs, né? Só para a gente não ficar sem o cântico. Espere aí, não saia daí não. Nós vamos vir aqui. Eu vou chamar aqui uma de nossas irmãs. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, irmã. Meus amados, parece que houve um problema de conexão. Eu vou tentar ver se a irmã... Paz do Senhor, pastor. Amém. Acho que eu apertei algum botão aqui que saiu do ar. Vou louvar o Senhor, irmãos, com o hino 7.
da harpa cristã. Cristo cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos orar agora. Nós aprendemos que Jesus cura ainda hoje. Então, curva a tua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que louvamos por esta manhã, quando nós aprendemos sobre os dons de poder. E o Senhor cura ainda hoje. A tua soberania e a tua vontade é que deve operar nas nossas vidas. Então, meu Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo agora todo mal, todo laço, toda trama, toda enfermidade. Peço, meu Deus, que a tua boa mão ela esteja estendida na vida daquele que ouviu essa aula, daquele que está pedindo agora, e o Senhor é poderoso para remover todo o mal, toda a enfermidade, para fazer sinais, prodígios e maravilhas para o louvor e glória do teu nome. Pai querido, crendo assim, crendo que o Senhor nos dará vitória com certeza, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, nosso culto presencial, às 18 horas. Eu gostaria de lembrá-los que, por causa da restrição do horário, é das 18 às 20 horas. E hoje, a mocidade irá cantar, as irmãs também irão cantar. Então, o nosso tempo ele será praticamente todo cronometrado. Então, se você chegar 19 horas, você vai ter 1 hora só.
para adorar a Deus. Então, esteja lá 18 horas para a gente poder começar e termos aí pelo menos 2 horas de louvor, de gratidão a Deus. Amém? Nós estamos encerrando. Tenha um domingo na presença do Senhor e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Mas não sai correndo não, tá? Espera, eu vou desconectar aqui. Até a próxima, se Deus quiser.